Saúdo a todos, com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão assistindo o programa de nome Vestibular Inteligente. Nós vamos dar sequência ao estudo das competências que envolvem a redação. E, para isso, chamamos a professora Ana Paula. Tudo bem, querida? Tudo bem. Eu estive no último vestibular Enem e a prova de redação já havia acontecido. Eu encontrei vários alunos e comecei a questionar sobre qual a maior dificuldade, qual a competência que eles tinham mais dificuldade. Se era diferença entre coesão, coerência, se era na hora de fazer uma intervenção final, se era na hora de formular o início. E eles falaram, poxa, professor, como professor de química, o senhor está muito bem. Está esperto. Aí eu falo assim, eu estou tendo aula particular, que é um privilégio meu. Ele fez castigo aqui, tá, gente? Na gravação. Pode sair. Então, nós vamos hoje falar sobre a competência 4 e eu faço duas perguntas à professora Ana. O que é avaliado na competência 4? E qual a relação entre as competências 3 e 4? Boa. Com vocês, Ana Paula. Muito obrigada a todos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade. Nós estamos fazendo uma abordagem aí sobre as 5 competências, né, da redação do Enem. Caso você tenha chegado agora, verifique os vídeos anteriores. Tem um vídeo inaugural, né, que vai falar um pouquinho sobre coletânea, sobre a temática, e depois um vídeo para cada competência, e agora nós vamos avaliar a competência 4. A competência 4, eu procuro trabalhar até em sala de aula, eu uso muito a noção de linha e agulha. É quando você faz a costura, tá? Você vai costurando as informações do seu texto. Por quê? Porque sem essa costura, as partes ficam soltas, né? Eu tenho uma unidade textual, a unidade é único, é um único texto, né, com 4 partes. Eu tenho uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, que no Enem a gente chama de PI, proposta de intervenção. Mas a grande questão é como amarrar, como costurar essas 4 partes. Porque eu tenho que ter certeza de que assim, a minha introdução, ela dialoga com os desenvolvimentos, né? Eu tenho que ter certeza que a minha proposta de intervenção, ela está ali com um motivo específico. Ela também dialoga com os desenvolvimentos e com a tese que eu apresentei na introdução. Então, tudo está relacionado. Qual competência, Ana Paula, que eu consigo amarrar melhor e garantir isso? É a competência 4. Então, na competência 4, a gente usa muita expressão conectivos textuais, pensa sempre na linha e na agulha, a gente vai costurando as partes, tá? E também a gente fala de operadores argumentativos, mas eu vou simplificar com operadores ou conectivos e costurando as partes. Então eu preciso costurar, lembra disso, os parágrafos entre si e os períodos, né? Lembra que dentro de um parágrafo eu tenho vários períodos. Algumas pessoas se relacionam melhor a ideia de período como se fossem as frases, mas eu tenho que costurar essas frases e esses parágrafos, tudo bem? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Eu espero esclarecer um pouco esse aspecto para você. Vamos avaliar agora os aspectos, né, dessa correção da competência 4. Como você já sabe, cada competência vale 200 pontos e nós estamos atrás dos 200 pontos da competência 4. Então, o que essa competência espera de você? Você, enquanto candidato, vai ser avaliado de que maneira? Olha o que o INEP define. O candidato, né, articula bem as partes do texto. Articula, costura, relaciona bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Quando você lê aqui agora repertório diversificado, cuidado para não confundir com repertório sociocultural da competência 2. Ele está falando agora de repertório diversificado de recursos coesivos, né? São palavras e expressões que garantem a costura, pega a linha e agulha, a costura do texto. Mas, porém, desse modo, nessa perspectiva, portanto, logo assim, essa afirmativa, essa assertiva, ok? Lembra disso lá na escola? Então, são os recursos coesivos. Então, nós vamos correr atrás agora desses 200 pontos. Vamos conversar um pouquinho sobre essa competência 4. Os aspectos a serem avaliados na competência 4 dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Olha só. Raciocínio lógico, produzindo sentido. Lembra que você fez um projeto de texto, como se fosse um rascunhão? E agora você tem que montar isso dentro daquela estrutura? Então você pega agora as informações, os fatos, a opinião e monta agora, costura essas partes. Então, estruturação lógica, que é o sentido,
e formal, que é dentro do parágrafo, tá? Entre as partes da redação. E aí, quando eu penso nessas partes, lembra, ligando os parágrafos e os períodos. A organização textual exige que as frases e os parágrafos, lembra que eu falei isso com vocês? Estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente, com sentido. Uma sequência que produz sentido do texto e a interdependência entre as ideias. Como assim, Ana? Interdependência? Muito simples. A ideia que você colocou na sua tese, que está lá em cima na introdução, tem que ter uma relação de interdependência, ela tem que se relacionar com aquilo que você indica lá na solução, por exemplo, na API, que vai estar no último parágrafo. Então, lembra que é unidade textual. Eu tenho 4 partes, mas é um único texto. E eu tenho que estabelecer uma relação de sentido, uma interdependência entre essas partes, ok? Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, os conectivos, os operadores argumentativos, em especial operadores argumentativos, que são os principais termos responsáveis pela relação semântica de sentido construída ao longo do texto dissertativo argumentativo. E aí você vai encontrar, né, alguns exemplos como outro sim, como, assim, entretanto, porém, por isso, que são exatamente essas palavrinhas, ok? Ainda agora uma relação entre a competência 3 e 4, que foi inclusive a segunda pergunta do Lessa. Ainda falando da competência 4, nós precisamos entender que essa competência, exatamente como as demais, ela não é uma competência isolada. Há uma relação direta entre essas partes. Lembra que é um joguinho de quebra-cabeça. Eu estou montando a minha redação, mas eu estou montando as pecinhas, né? Então, eu avancei no aspecto gramatical, não tem nenhum desvio, pecinha da competência 1. Montei uma estrutura da dissertação, tive uma boa compreensão temática, repertório, competência 2. Eu estou montando as peças. A peça que eu estou colocando agora nesse quebra-cabeça são as pecinhas dos conectivos. Mas você vai lembrar comigo que na competência 3, você tinha feito um projeto de texto. Então, lá você tem as ideias. Agora você faz a costura na 4. Então, na competência 3, presta atenção, avalia-se a capacidade do participante de selecionar, relacionar e organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vem comigo. Já na competência 4, atua na superfície textual. Isto é, avaliam-se as marcas linguísticas que ajudam o leitor a chegar a essa compreensão, a essa costura. Então, não adianta ter as ideias soltas, eu preciso relacionar essas ideias, entende? Aí eu costuro, que é a minha competência 4. E aí você já conhece essa introdução aqui do Lucas, que você viu comigo lá na competência 3. Me desculpem que eu engasguei aqui um pouquinho. Observa comigo. A Constituição Federal de 88, o documento jurídico mais importante do país, garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direitos de todo cidadão brasileiro. Além, ideia de acréscimo. Então, olha só, a Constituição, ela vai garantir o trabalho remunerado, a dignidade humana como direitos, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino. Então, eu já tenho a ideia de acréscimo. Isso e aquilo. Além, eu faço isso além de fazer outra coisa. Entretanto, olha a problemática. Então, eu já tenho aqui uma palavrinha que eu vou chamar de conectivo, ou operador argumentativo, que já vai estabelecer uma relação também de sentido, né? De oposição, é um contraponto. Entretanto, porque eu entro com um aspecto positivo. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa, qual? Da Constituição, olha a retomada, olha a costura com o período anterior. Eu tenho um ponto aqui, certo? Então, agora eu estou relacionando o período anterior, que fala sobre a Constituição, com a informação seguinte. Então, quando ele fala de tal prerrogativa, eu estou costurando com o período anterior. Então, dentro do mesmo parágrafo, eu tenho costuras internas entre as ideias. Ou então, tal prerrogativa não tem se reverberado na prática. Por que não? Vou te explicar, calma, visto que ainda há ideia de explicação. Então, esses marcadores que eu coloquei aqui em amarelo vai garantir a sua competência 4. Caramba, então ela já começa a ser avaliada na introdução? Sim, todas as competências já começam a ser avaliadas desde a introdução. Quando ele tem aqui a questão da Constituição Federal, foi o repertório escolhido, vai estar lá na competência 2, né? Quando ele faz o projeto de texto dele, eu já estou na competência 3. Quando ele não apresenta nenhum desvio, é competência 1. Quando ele coloca agora, né,
esse recurso coesivo, é a competência 4. Então, tudo isso aqui já é avaliado desde o momento que o candidato começa a produzir o texto. Aí eu fui, por exemplo, para o desenvolvimento, na redação do Lucas. Então, ó, em primeira análise, é um marcador que sinaliza para mim, enquanto leitora, que ele vai iniciar, vai estar fazendo a abertura da abordagem dele argumentativa. Ó, a partir desse contexto qual? Desse que eu falei. Olha a retomada, olha a linha agulha retomando com o que foi dito anteriormente para eu avançar. Olha a progressão textual acontecendo. Ó, como o direito ao voto ao trabalho, ele está dando um exemplo, exemplificando. Então, eu tenho marcadores. Todavia, olha a contraposição. Essas conquistas, quais? Direito ao voto e ao trabalho. Olha a retomada. Então, sempre que você usa esses recursos, né, coesivos, você vai estar validando a competência 4 ao longo do seu texto, ó, já que, nesse sentido. E aí eu vou voltar com você lá no primeiro slide, que eu preciso fazer uma consideração aqui que alguns candidatos às vezes esquecem. Volta comigo. Articula bem as partes do texto. Então, usa os conectivos e costura períodos e parágrafos. Mas não se esqueça disso. E apresenta repertório diversificado. Então, você não pode ficar o tempo todo repetindo. Se você já usou o porém na introdução, você não vai entrar de novo com porém no desenvolvimento 1, porém novamente no desenvolvimento, não pode. Então, vai botar um porém, um todavia, um entretanto. Ele espera que você tenha um repertório diversificado. Tá? Então, você precisa, né, recorrer a sinônimos, a expressões, né, de equivalência daquilo que você pretende falar, caso você já tenha utilizado. Ou seja, nessa competência, você precisa ficar atento a esses aspectos coesivos. E isso faz diferença, tá? Isso faz muita diferença, né? Um texto sem essa coesão, ele perde toda a relação de sentido, encadeamento de palavras. É muito comum, por exemplo, às vezes a gente pega uma redação para fazer a correção. Já aconteceu, eu leio a introdução, quando eu chego no desenvolvimento, parece que eu estou lendo um desenvolvimento de outro texto e não daquela introdução, né? Ou eu estou lendo a PI e eu falo, pera lá, mas não estou entendendo a relação de sentido ou a retomada da ideia, né? Até quando a gente usa citação, por exemplo, você às vezes faz a citação enfim, vou falar do Bauman, né, que é mais conhecido, do Bauman sobre modernidade líquida. Aí você pode falar, né, a compreensão baumaniana, ó, a compreensão baumaniana, eu estou me referindo a Bauman. E isso também faz parte dessa relação de sentido, dessa costura entre as partes do texto. Então, você fica atento, por favor, a esses aspectos. E uma dica, assim, maravilhosa. Vai lá na cartilha do participante, faz isso mesmo, tá? Você vai lá na cartilha do participante, pega uma redação nota 1000 e circula o que você encontrou ali desses recursos coesivos numa redação nota 1000. Nesse cenário, desse modo, dessa forma, assim, logo, portanto. E dessa maneira, você já vai diversificando o seu repertório, não só cultural nesse aspecto, lembra disso, mas nós estamos falando do repertório desses recursos coesivos, ok? E aí eu coloquei aqui um trecho da análise que o próprio INEP fez na cartilha do participante da redação do Lucas. Olha o que ele diz. O participante apresenta 100 inadequações, tá? Então ele acerta. Um repertório variado de recursos coesivos. Tá vendo? Por isso que eu disse a você, vá à cartilha, circula o que tem lá de recurso coesivo para você perceber como que é esse repertório variado, ó. Variados de recursos coesivos que articulam argumentos, partes do texto e as informações apresentadas, tanto no plano nominal, com empregos de pronomes, o qual, a qual, aquelas, e palavras ou expressões sinônimas, direitos, por prerrogativas, quanto na sequencial, portanto, todavia, demais, assim como no emprego adequado e correto dos sinais de pontuação, ligando palavras, orações e períodos complexos. Certo? Então, até agora, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso joguinho de quebra-cabeça, finalizando agora a competência 4, tá? Por quê? Porque eu tenho as ideias, eu já entendi que eu tenho que costurar essas ideias, eu tenho que trabalhar em cima de uma estrutura de texto, eu tenho que ficar atenta aos desvios, né? Ou seja, as normas gramaticais para não cometer esses desvios. E aí, quando eu entendo isso tudo, vai ficando muito mais fácil. Porque não tem nada pior do que você ter que executar uma atividade sem você ter entendido. Mas sobre o quê?
agora você já sabe do que se trata a competência 4. E daqui para frente você vai ficar mais atento a isso. E fico por aqui então com as dicas, tá? Da competência 4. Espero ter contribuído de alguma forma e convido meu amigo Lessa para estar aqui conosco mais um pouquinho. Nós estamos vendo, então, que as 5 competências andam juntas, né? Olha, a todo momento. E convidamos você para assistir, então, o nosso próximo programa, em que nós vamos estudar a competência 5. Sim. E o próximo programa... Um texto para que eu e você juntos possamos identificar as 5 competências dentro da redação. É isso aí. Então, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Até o próximo.